Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estarão assistindo esse podcast. Esse é o primeiro episódio que nós vamos gravar. Esse é um projeto que faz um bom tempo que eu queria tirar do papel da agência, né? Um projeto que engloba uma produção de conteúdo e eu tenho um convidado aqui hoje que já faz um bom tempo que a gente se conhece. Ele veio aqui tanto na qualidade de convidado e também ajudou bastante na produção desse podcast. Eu vou começar primeiro fazendo alguns agradecimentos. Um dos nossos clientes da agência, que é o pessoal da It Time Relógios, que eles forneceram alguns materiais para nós fazermos outras gravações, então o canal ele não será somente um canal de podcast. Vocês vão ver no decorrer da entrevista tudo que eu for apresentando aqui, então nós teremos outros conteúdos que vão complementar essa entrevista que nós temos hoje. E também um apoio técnico do pessoal da Comubia Telecom, que também é nosso cliente na agência, que sempre dá um suporte muito, muito bom para a gente. E em algum momento também estarão aqui, já estou fazendo convite para todos eles para que venham, participem, eles contem um pouco da história deles, porque é uma história bem, bem interessante. E falando do convidado hoje, eu tive que fazer uma anotação extensa, porque o currículo dele é extenso. O professor Yuri, ele é formado em Publicidade e Propaganda, Gestão Ambiental, Hotelaria. Ele tem uma pós-graduação em Didáticas e Metodologias Ativas de Aprendizagem. Além disso, ele tem uma série de outros cursos em diversas áreas que farão parte aqui da nossa conversa, que é a formação Bartender Personal Bourbon Street. Ele também fez o curso de bartender no Senac. Ele é barista, sommelier de vinho, sommelier de cerveja, tem a formação de garçom, a formação também de maître, ministra workshops de chás e infusões. Um pouco do histórico profissional do nosso convidado: ele teve uma agência de garçons de 2001 a 2005, uma agência de bartenders de 2002 a 2013, e faz mais ou menos 11 anos que o Yuri ele é professor no Senac. E além disso, os cursos que ele ministra lá são o técnico de Salabar, né, que é um lançamento do Senac, os cursos de barista, todos os cursos que envolvem a área de café, bartender, mixologia, todos os cursos de gestão de negócio na área de alimentação e também os cursos de mixologia, perdão. É muita coisa. Dá para ver que você estudou bastante. Então, apresentado aqui o nosso convidado, / amigo também, que a gente fez o curso de sommelier de cerveja juntos. Sim. Então, vamos começar a nossa conversa. Eu quero contar, começando o contexto da nossa conversa, como foi que nós nos conhecemos, né? Foi engraçado. Foi mesmo. Nós estávamos fazendo o curso de sommelier de cerveja com a Gilson, né? Sim, na aclimação. Na unidade da aclimação. E eu já tinha o curso agendado de coquetéis de café. Sem saber que era o professor. O professor que estava sentado do meu lado. Toda vez que eu vou fazer um curso, eu sempre sento no fundão, porque eu sou meio espaçoso, como dá para ver aqui, né? Então, eu sempre sento com os meus cadernos para anotar. O Vinícius, quando ele chegou, ele sentou do outro lado. Afastado. Um grande amigo nosso também, que se tornou nosso amigo no curso. No curso, aí chega o Yuri, aqui do lado. E, enfim, a gente começa o curso e tudo mais, e o Yuri constantemente, eu via que ele pegava a taça ISO, uma bicadinha de nada. Primeiro dia de curso sempre é relativamente uma festa, né? Porque todo mundo bebe, ainda está se conhecendo, aquele monte de coisa, se apresenta. E no segundo dia de curso, o Yuri também, uma bicadinha de nada. Que eu falo, gente do céu, mas não é possível que está experimentando a cerveja. Como assim? E aí, passando os dias e tudo mais, a gente começa a conversar, brincar e tudo mais. Aí que eu fui entender o grande objetivo do que estava acontecendo. Quando nós fomos no primeiro dia, até que a gente foi junto de metrô, né? Nós passamos lá para a unidade de São Miguel. Aí eu vi que ele de manhã estava fazendo o curso de sommelier de cerveja, à tarde ministrando o curso de coquetéis com café, e à noite ele ia dar aula de Salabar. Então, demanda-se de um cuidado muito grande, e eu fico muito feliz do Yuri ele ter vindo aqui nesse primeiro episódio, porque
para nós que somos profissionais da área, que nós temos acesso, né, a vinho, cerveja, é uma festa para quem está sendo servido. Para quem é cliente. Para quem é cliente, mas enquanto estamos trabalhando, você precisa ter um cuidado muito grande. Aí acabou virando uma piada que eu ficava assim, você sabe que o Yuri, ele não bebe, né? E ele, não fica falando que eu não bebo, não é que eu não bebo, eu não posso, porque, enfim, preciso me cuidar. Mas é um cuidado que a gente precisa ter constantemente na nossa profissão, tendo acesso a álcool, porque, infelizmente, o álcool vicia. Então, temos essa preocupação, né? Inúmeros fatores. E ter uma pessoa que é docente há 11 anos, que já teve empresas no ramo e tudo mais, então vem um pouco dessa conversa que nós teremos aqui. Então, nesse primeiro momento da entrevista, uma parte que nós falaremos mais da sua atuação profissional e tudo mais. A segunda parte da entrevista, aí, quando nós batemos a meta... Vai deixar aberto. Da conversa, né? Então, entregarmos todas as informações aqui. A gente passa para a parte da brincadeira, que aí virá... o Yuri escolheu o vinho, mas sempre o nosso convidado poderá escolher entre vinho e cerveja para ser a segunda parte da harmonização da nossa conversa. Então, tudo explicado... Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É uma honra poder participar, ser o primeiro ainda. Desejo muita sorte durante todo esse processo, toda essa temporada, as próximas temporadas também. E eu acho que é extremamente importante para a gente desmistificar várias coisas da área. Né? Então, profissionais como nós, sim, virem, darem essa oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a nossa área, porque, infelizmente, as pessoas enxergam com uma visão um pouco distorcida. Né? É exatamente aquilo que você falou. As pessoas, eles lidam com bebida, então é sempre festa, sempre alegria. E não é assim. Então, quando a gente é profissional, a gente precisa ter esse respaldo, né? E precisa saber orientar também quem vai consumir. Esse cuidado, né? Porque exatamente. Ficar falado neste mercado, ele é um mercado pequeno. Por mais que o mundo das bebidas ele seja um mundo muito grande, Sim. Mas os bons profissionais, os que sempre estão fazendo negócios, ou o dono de uma agência, como você foi, de bartenders, ou uma casa noturna, o que quer que seja, ele não pode admitir que uma pessoa que consuma álcool durante o trabalho, porque ali você precisa manusear tudo o que está acontecendo para o cliente, né? Então, a parte legal, tirando toda a apresentação e as brincadeiras que nós teremos aqui, a grande preocupação que a gente sempre tem é tentar explicar para o aluno, no seu caso, né, em sendo docente, que é um trabalho muito sério. Sim. Né? E ter também essa preocupação em sempre estar atento ao que está acontecendo, porque eu preparo, obviamente, a receita do coquetel, eu entendo muito pouco de bartender e mixologia, mas você precisa estar muito atento no que está acontecendo ali. Higiene e tudo mais, e é essa a grande preocupação. Eu vou tentar dar uma separada nas coisas aqui. Vamos tentar falar um pouco em núcleos de assunto, tá? Agradeço mais uma vez. Falando do mundo do café, que é esse primeiro momento que nós vamos conversar aqui, daqui a pouco eu já começo a preparar o nosso café. Então, você ministra o curso de métodos? É o preparo de café expresso. Que é o barista? Que é formação barista, preparo de café expresso, formação barista, métodos de preparo, café, tem coquetéis com café. Uhum. Também. Essa parte do coquetéis, isso é uma coisa interessante que eu queria já dentro do assunto café, mas falar um pouquinho sobre a área de bartender. Qual que é a diferença do que seria um coquetel e do que seria um moquetel? Por quê? Hoje eu vejo crescente a demanda por pessoas que têm alguma restrição ou que não tenham tanto interesse no álcool ou que queiram beber, mas assim, poxa vida, eu preciso dar uma parada. Então, o que vem a ser um coquetel, o que vem a ser um moquetel? O coquetel, ele vem da palavra inglesa, né? Cock, que é o galo, e tel é o rabo de galo, coquetel. E a definição de moquetel, de coquetel é a harmonização de duas ou mais bebidas, tendo pelo menos uma com graduação alcoólica. Né? Aí entra fatores de dulçor e
outros componentes, bebidas compostas e diluentes, e entre outros fatores. Mas o mocktail, mock em inglês é brincadeira, trocadilho. Né? Eles fizeram um trocadilho aí, então é uma pegadinha, uma brincadeira. Então eles começaram, isso criou força no final da década de 70, começo da década de 80 nos Estados Unidos, e eles começaram a fazer harmonizações, e a definição é a harmonização de 2 ou mais bebidas sem graduação alcoólica. Né? Então hoje, quando você vai num bar ou você vai numa casa noturna, digamos, o atendente, vou dizer atendente, mas é o bartender, obviamente, né? Ele deveria saber a diferença de um e do outro, quando tem teoria. A formação bartender, né? Porque a gente sabe que as pessoas começam sempre e aí depois vão atrás da formação. E no mundo, e ali focado na questão do café, então, no curso, e aí se não me falha a memória, nós tivemos os mocktails também, vamos dizer assim, que são os drinks com café. Sim. Você tem notado essa procura maior? Como que você vê hoje tanto a formação do barista como a formação do métodos? O que hoje você entende que mudou? Porque o consumo, obviamente, aumentou, principalmente na pandemia e tudo mais, mas a busca, eu entendo, e também sendo barista, a busca por uma qualidade maior, mas muitas vezes também a pessoa, ela às vezes não quer sempre aquele café com amargor e tudo mais, então a pessoa quer dar uma mudada e aí precisa fazer um mocktail em casa, digamos, né? Porque você não pode viver também. O tempo todo. Exato. No cocktail. A ideia das pessoas, elas foram direcionadas durante muitos anos a consumir um determinado tipo de café. Então, quando a gente fala de café, as pessoas têm um entendimento de que o café tem que ser o café preto, bem escuro, a torra escura, praticamente incinerada lá, que foi uma coisa imposta durante muitos anos, né? E aí, no final da década de 90 para cá, já começou a ter essa mudança de comportamento e oferecendo outras opções para as pessoas. Porque o café do Brasil, ele é exportado, né? Então, e ficava uma outra qualidade de café. A qualidade melhor era sempre exportada e a qualidade ruim ficava no mercado, para atender o mercado. Então, para fazer essas correções, era justamente a torra incinerada. Né? Então, as pessoas têm essa. Por isso que tem muita gente que coloca açúcar no café, porque é o que a gente chama de corretor de paladar. Uhum. Né? Então, pelo fato da torra escura deixar mais impactado a adstringência, que é aquele amargor, né? Então as pessoas fazem essa correção com açúcar. Quando as pessoas começarem a entender que muda a torra, muda a qualidade, elas conseguem consumir um café com uma qualidade melhor e não há necessidade do açúcar para não ter a correção. Né? Então eles começaram a entender um pouco mais sobre esse lado. E até nós temos aqui, para exemplificar, até um café que é um pouquinho mais difícil de encontrar, que é um Robusta Amazônico, que foi uma sobra do curso de análise sensorial que eu fiz com a professora Carol. Professora Carol, obrigado. Será muito bem utilizado aqui, exatamente. E a ideia também, dentro dessa conversa, é que as pessoas entendam hoje que ter acesso a um bom café não significa que você vai pagar muito caro neste café, porque nós temos eu vejo hoje que tanto as cafeterias, um pouco agro, perceberam que as pessoas querem um café melhor aqui no nosso país, né? Falando de Brasil, porque lá fora tem certificação, blá, 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 mas falando do nosso mercado consumidor, todo mundo procura uma coisa melhor. E o fato de você ter acesso a produtores menores, ter as premiações que nós temos aqui, os concursos que são uma quantidade, e esse marketing, não é um marketing ruim, porque fato o nosso café, na minha opinião, é o melhor. Claro, Colômbia, Vietnã, tem cafés bons, mas ainda acho que pelo tamanho da nossa produção de café, eu acho que o Brasil hoje, se não me falha a memória, corresponde a 38% da produção mundial de café. É muita coisa. Se você olhar cada 100 sacas de café que corre no mundo, 38 é brasileira. Tem marcas aí internacionais que você compra no mercado, paga caro. Mas o café vem daqui. Enfim, não cabe qual marca, mas tem marca internacional que o café brasileiro corresponde a 45% do que está dentro daquela lata de café ou daquele frasco de café. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para o nosso produto, né?
E aí, enquanto você vai fazendo algumas considerações sobre a formação, como é a formação, como que você acredita que uma pessoa que quer trabalhar na área do café, em cafeteria ou em restaurante, o que que você acha interessante que a pessoa ela comece a entender? Eu já vou começar a fazer, você prefere começar pelo Robusta ou pelo Topázio? Topázio, sem querer te cortar, desculpa. Topázio é uma variedade do café arábica e o pessoal da Azaro, né, que é o café que eu trouxe, eles têm uma pontuação boa pela BSCA e essa variedade que está aqui é a variedade do Topázio. Então, não, você escolhe. Pode então eu vou começar pelo Robusta. Robusta, Tá. que ele vai no porta-filtro aqui. Tá. Você falou do que é necessário. Né? Do que seria interessante. Digamos, hoje eu não conheço nada de café, então, e quero trabalhar na área porque o salário, ele até tem sido mais interessante para quem já tem um pouco de experiência e tem formação, né? Mas, vamos lá, você oferece os cursos, por onde você acredita que a pessoa deveria começar? Quando eu falo de conhecimento... Para quem tiver aqui, eu não sei se o microfone está captando, desculpa, sem querer te cortar. Como é a primeira entrevista, tem que ir contextualizando Fica tranquilo, tudo. né? Esse barulho aqui é que eu tô com a chaleira, então eu vou fazer o café ao vivo aqui. Espero que não aconteça nada, senão o pessoal do estúdio vai me matar aqui. Brincadeira, tá tudo organizadinho. Quando eu falo de conhecimento, eu sempre fraciono os direcionamentos do conhecimento, que eles são extremamente importantes. Fundamental. Né? Então, o profissional ele tem que ter o maior número de conhecimento possível dentro de uma área para ele ter um destaque profissional e gerar credibilidade para o cliente. Então, isso é o fator principal. Você não vai chegar numa cafeteria, fazer uma pergunta, a pessoa não sabe responder, então essa não vai gerar a credibilidade esperada. Né? Então, eu falo sobre o conhecimento técnico, teórico, conhecimento histórico, conhecimento científico e o conhecimento empírico. Né? Que o maior banco genético de variedades de cafés, inclusive, é nosso. Está aqui em Campinas, se não me falha a memória. Campinas. Ou seja, o nosso agro tem acesso a muita tecnologia, né, para fazer um bom café. Fazemos um bom café hoje. E aí ter acesso, por exemplo, a essa informação é até um formato de entretenimento para o cliente. Né? Você servir um café e explicar, olha, vem daqui, vem para cá, vem para lá, para quê, de onde, por quê. E não, isso gera credibilidade, porque o cliente vai saber exatamente que o profissional que está atendendo ele é um profissional extremamente qualificado. Sim. Né? Ele está muito acima da média do que está esperando. Então, quando a gente fala de cliente, a gente tem que, no mínimo, corresponder à expectativa gerada pelo cliente. Mas o ideal seria superar a expectativa do cliente. O cliente ele vem para tomar uma simples xícara de café, mas ele aprende, por exemplo, sobre as diferenças de torra, sobre a origem, denominação de origem, os métodos de preparo. Né? Então, dentre inúmeros fatores. Então, para quem falei sobre conhecimento empírico, para quem não conhece conhecimento empírico, ele é aquele conhecimento de experiência de vida, do que você já viu acontecer. Né? Então, muitas pessoas que atuam na área, eles só têm o conhecimento empírico. Né? Então, isso acaba deixando um profissional extremamente fragilizado. Ele não sabe responder perguntas técnicas. Ele sabe fazer porque foi mandado durante muitos anos. Então, o conhecimento empírico, quando você fala, é o conhecimento na prática. Aquela pessoa que chegou para trabalhar numa cafeteria, numa padaria, e aí tinha um colega de trabalho, eu faço assim. E aí... Exatamente. Gato, né? E aí ele foi fazendo durante anos. E para quem é mais antigo, assim, que nem eu, por exemplo... Existia uma brincadeira que falava telefone sem fio. Sim. Né? Então, a informação chega lá no primeiro e vai picadinho. Então, como é que ela chegava no último? Né? Então, como você quer atender o seu cliente? Que para quem estudou sem acesso à internet como nós fazíamos essa brincadeira, né? E às vezes ia para a quadra da escola, alguma coisa, o professor falava uma coisa, à medida que ia passando de pessoa, quando chegava no final... Completamente distorcida. Completamente diferente. Era uma brincadeira que fazia-se, às vezes colocava... traduzir, né? Não, mas é interessante. Mas é verdade. É uma experiência nova. Quer dizer, antiga, mas para quem é um pouco mais jovem, você enfileirava 20, 25 pessoas... Alguém falava uma coisa no ouvido do primeiro na fila, ia passando, só que como a informação ela não podia ser repetida. Não podia ser repetida, era uma vez só, você tinha que falar o que entendeu. O que entendeu ou o que ouviu. A informação ela ia completamente se distorcida. Quebrando, se perdendo, e quando chegava no último era uma informação completamente
distorcida. Não significa que no mundo profissional, obviamente, as pessoas não tenham grande interesse. Sim. Mas, falando de café especificamente, um dia mais úmido muda Completamente. o grão no A granulação. moedor. Então, você precisa fazer uma correção durante o dia de moagem. Sim. Se você não tem o conhecimento técnico, se você não senta numa sala de aula para conversar com alguém, é difícil de você entender. Até, por exemplo, nós estávamos discutindo aqui no começo do podcast. Eu vou fazer esse café, ele fica melhor no coado especificamente por conta da característica do robusta, né, desse café, e o outro café ele vai ser feito na prensa francesa. Quando você tem esse domínio, Você consegue extrair o melhor de cada café. exatamente, você consegue entregar a melhor opção. Sim. Quantas vezes eu não fui numa cafeteria, olha, eu acho melhor você pegar esse café aqui. Então, tá bom. E aí, obviamente, me surpreendia porque quem manuseava o café todos os dias tinha o domínio de como o café era feito, de que café que estava sendo entregue, e aí podia... Não, e tem uma diferença gigantesca, né? Então, como é que você quer receber esse seu cliente? Né? Qual é a imagem que você vai passar da cafeteria? Né? Você chega lá na cafeteria, tá lá, café expresso com X, você já tira como base ali a falta de formação profissional. E vamos até colocar Coffea canephora, que é uma espécie grande, né? A arábica, mas vem das águas. A história de como, teoricamente, tudo começou. Então, você ter essa informação é importante. Sim. Né? Eu vou deixar um pouquinho para o pessoal do estúdio. Tá. Enfim, então, e aí tem a característica deste café aqui. O robusta não significa que ele é um café outra espécie. especificamente robusto em sabor. Sim. É só especificamente o nome dele, mas esse café é resultado de um cruzamento de duas espécies que foram adaptadas para serem cultivadas ali na região amazônica mesmo, né? E ele é um pouco diferente do café que nós estamos acostumados, como o Yuri ele sabe, porque ele tem um peso maior, ele tem um amargor um pouco mais acentuado, mas não significa que ele é um café que ele amarra a boca quando você toma. A astringência menor. A astringência, exatamente, a astringência dele é menor. Então, um dos objetivos até aqui nessa conversa que eu terei com outras pessoas, e o convite fica estendido, se em algum momento você estiver vendo o corte desse podcast, o objetivo não eu brinco muito, pregar para convertido. Independente do assunto que a pessoa aborde, converse, eu quero apresentar uma alternativa diferente de café e, reforçando um pouquinho, mas não somente um café caríssimo que você não tem acesso, mas um café bom que você consegue encontrar na gôndola do supermercado. Este aqui especificamente não, porque foi uma sobra do curso, a professora gentilmente cedeu um pouquinho para eu utilizar. E, enfim, então estão convidados outras pessoas para virem participar aqui e conhecer um pouquinho do mundo do café e, no segundo momento, ou vinho ou cerveja. Mas fala um pouquinho aí, o que você achou do café? Eu achei a torra dele é média, né? Você consegue perceber aqui pelo anel, que é bem clarinho, né? Ele é levemente encorpado. Eu achei a acidez dele bem alta. E não é uma característica do robusta, ter essa acidez, né? Ela é uma acidez tranquila. Sim. Porque quando a gente fala de degustação de café, para conceituar um pouquinho quem nos assiste, quando nós falamos de adstringência, o que viria a ser a adstringência quando você toma, seja um vinho, seja um café? É quando a sua boca seca. Que ela secou, que você não consegue salivar, então você tem uma bebida, no caso, na linguagem do café, que seria uma bebida dura, ou seja, uma bebida que ela tem uma dificuldade para você tomar ela, então a gente chama, no mundo do café, no mundo do barismo, de uma bebida dura. Então, neste caso, não. Por mais que seja a característica desse café ter um amargor, ele ainda tem uma acidez que você consegue um doce, Sim. você consegue uma bolacha e você consegue beber com tranquilidade.
Uma outra coisa, daqui a pouco a gente entra na questão do açúcar, né? Porque quem estiver assistindo aqui não tem açúcar em cima dessa mesa. Você tem preconceito com quem coloca açúcar no seu café? Não, você comprou o seu café, você toma do jeito que você quiser. Mas, normalmente, se você tem uma bebida boa, se você tem uma bebida que você gosta, você coloca outra coisa? Não. Então, se você vai comer um prato de comida, o que quer que seja, se você não precisa corrigir, significa que o que você tem ali já tem qualidade. Então, um café de qualidade, a rigor, você consegue tomá-lo sem açúcar, né? Mas se você quer colocar o café, é seu. Mas é um incentivo meu, né? Eu comecei assim, pegou um café melhor, tenta experimentar sem. À medida, com o passar do tempo, 11 anos dando aula, né? Faz um tempinho. Você sabe. É nítido. Eu dei aula também, a convite da nossa grande amiga, a professora Concheta. Concheta. Sim, tá convidadíssima. Muito convidada para vir aqui. Concheta, ela tem livro publicado pelo Senac, né? Sou barista. Um prêmio. Eu tenho um livro autografado dela. Eu tenho que pedir para ela autografar o meu, mas além disso, premiada. Mas isso quando ela vier aqui. Então, é nítido quando você vê o pessoal tomando um café pela primeira vez, que é um café bom, novamente, não significa que seja um café caro, que a pessoa entende que não precisa de gastar um caminhão de dinheiro para ter acesso a uma coisa boa. Esse é um outro ponto também que as pessoas acham, que tudo que é caro tem uma qualidade boa. Né? Então, isso também é um mito criado, né, por pessoas que desconhecem o mundo das bebidas, né? Então, as pessoas associam, se é caro é bom. A história do vinho, né? Eu trabalhava numa empresa que os meus chefes eles eram gringos, eles falavam assim, o que é raro é caro. Existe a diferença de uma coisa, você ter poucas unidades disponíveis e todo mundo querendo aquilo, então fatidicamente aquele item, produto, serviço, ele fica mais caro. Mas não significa que é a melhor coisa que você vai tomar no mundo. Ele que tem mais experiência do que eu em questão vinho, cervejas, porque né, tá nessa estrada há mais tempo do que eu. É normal as pessoas falarem, eu vou te apresentar o melhor vinho da sua vida. Não vai. Não é que não vai por uma questão de ego, mas é porque nós experimentamos tanta coisa que você já sabe muito bem o que você gosta. Aí você gosta de uma Pinot e a pessoa te traz um Malbec argentino fortíssimo. Tá errado? Não, porque é o que a pessoa gosta. Você deve tomar sempre o vinho que você gosta. Exatamente. O incentivo aqui é que você pesquise outros rótulos, outros cafés, outras variedades, e aí você vai adaptando a partir do momento que você encontrar. Mas tem a visão profissional do assunto, né? Então, que é o comercializável, né? Sim, mas um fator primordial que as pessoas não se dão conta, o papel do profissional de bebida não é impor gosto pessoal. Ele precisa estar preparado para reconhecer a individualidade do paladar de cada um. Querendo fazer um gancho nessa parte, já saindo até um pouquinho do mundo do café, senão o nosso tempo ele acaba e eu não abordei outros assuntos. Você também dá os cursos de atendimento, digamos assim, que é o METRE, né? É o METRE, supervisão de salão. E o garçom. Tem alguma outra... Tem também, obviamente, o bartender, que ele fica naquela parte do restaurante, digamos, que faz bebidas e tudo mais. E, normalmente, quando você está num restaurante um pouco melhor, né? Você tem ali um sommelier... Sempre de vinho, eu não lembro de ter encontrado num restaurante sommelier de cerveja também. É interessante hoje em dia. É interessante porque as pessoas têm procurado, né? Sim. Mas, enfim, o que você tenta ensinar para os seus alunos para que eles entendam a diferença de se pôr de fora do gosto pessoal? Porque é muito fácil você se empolgar falando de uma coisa que você gosta, mas... Quando você está de frente com um cliente, e aí? Na verdade, o papel do profissional é entender realmente de bebida. Esse é o papel principal. Ele não está lá para impor gosto pessoal, ele precisa entender a individualidade do paladar de cada cliente. Então, ele precisa saber características individuais de cada cliente. Por exemplo, se você vai num restaurante e você quer comer um prato com vinho. Então,
você chega e vai... isso a gente consegue mensurar a qualidade técnica e profissional de todo mundo lá. A gente consegue avaliar em segundos. Até porque você tem expectativa. Exatamente. E fato, realidade, na hora de você experimentar. Porque eu vou falar como cliente aqui. Pessoalmente eu gosto muito de vinhos do Porto. Vinho do Porto, além de ser muito doce, é um vinho muito encorpado e ele tem um peso. Mas com uma salada... não deveria funcionar. Você tem o Extra Dry, não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Mas o papel do profissional, quando a pessoa tem uma expectativa, eu gosto de Malbec, que é um vinho pesado, o Malbec argentino, teremos um francês no segundo momento. Mas, e aí? Mas a ideia é você saber com o que você vai harmonizar. Sim. Né? Então, criam-se mitos urbanos e as pessoas repetem com frequência. Isso, sem parar para raciocinar. O meu pai sempre me falava uma coisa extremamente interessante, eu levo isso para minha vida toda. Meu pai fala assim, quando todo mundo pensa igual, é porque ninguém está pensando. Sim. Né? Então, esses mitos são gerados, né? E as pessoas saem repetindo insistentemente como se elas entendessem do que elas estão falando. Então, tem um mito de vinho que se fala assim, vinho branco, carne branca. Sim, vinho frango, tinto, peixe, vinho tinto, vermelha. carne vermelha. E aí entra um fator extremamente importante, que eu sempre falo para os meus alunos, eles sempre dão risada. Chega na Sexta-feira Santa, o que as pessoas consomem? Bacalhau com vinho tinto. Então, precisa avisar essas pessoas que o Todo bacalhau é mundo, peixe, eles não exato. sabem. Né? É então, uma novidade. Exatamente, é novidade. Então, quando eu falo isso nas aulas, todo mundo dá risada. E é verdade. Né? Então, quando a gente... Só para completar. Quando você vai no restaurante, vai falar, eu quero um vinho e um prato. O papel do sommelier não é chegar lá e falar, então esse vinho aqui é bom. Não, ele não sabe qual será o prato. E sem querer te cortar, até porque senão haveria um grande manual, o produtor colocaria o vinho dele lá naquela determinada... Acabou, seria muito fácil vender. Agora, exatamente. E o que a pessoa gosta? Não, e aí o detalhe também, um outro fator, assim, eu sempre falo isso nas aulas. Por exemplo, o peixe. Né? Peixe é tudo igual? Nem de perto. Tem diferença de peixe de rio para peixe de mar. Sim. Né? Então, o peixe de mar ele é mais salínico, o peixe de rio ele é mais terroso. Né? Aí, você vai dar risada agora, mas todo mundo dá risada, mas eu não ligo. Tem diferença de peixe que come parado para peixe que come nadando? Quando eu faço essa pergunta, todo mundo me acha louco, e eu acho normal também, eles não estão errados. Mas qual que é a ideia? O peixe que come parado, ele não acumula gordura, ele é mais fibroso. E o peixe que come parado, ele é mais gorduroso, e o peixe que come nadando, ele é mais fibroso. Ele não junta gordura. Que aí você fala um peixe de criador com um peixe de natureza? Não, dependendo também. O criador também faz diferença. Mas assim, por exemplo, mas tem peixes que têm a característica natural de comer ele parado. Salmão. Exatamente. Você vai pegar um pintado. Então, você vai ter a característica de cada peixe. Então, isso daí já vai mudar a característica do vinho. Aí, num outro ponto, a cocção. Se a cocção for feita na manteiga, ela vai ter a graceja. Se ela for feita no azeite, ela vai ter untuosidade. Então, ela vai precisar de características diferentes de cada vinho. E até fazendo um paralelo, e se você vai comer um sushi cru? E vai depender o que vai ali. Se você coloca creme cheese, não coloca... Tudo. Que isso é coisa de brasileiro, né? É uma invenção nossa, né? Por mais que eu cresci, obviamente, comendo nada, então toda vez que eu como eu fico, tira isso, pelo amor de Deus. Mas, claro, todo mundo come do jeito que considera melhor. Essa coisa que a gente fica, tá certo, tá errado. Na nossa função de quando prestamos consultoria, alguma coisa para uma empresa, para uma cafeteria, ou quando alguém vem perguntar pra gente, né? Sempre assim, você gosta de comer desse jeito? Coma. Tente ver uma alternativa com ou sem um ingrediente, porque aí você consegue ir pensando e vai abrindo o paladar, né? Eu acho que essa é a expressão fundamental no mundo da culinária e no mundo das bebidas. Então, nós profissionais, né? A gente precisa ter o paladar muito aberto. E principalmente levar em consideração quem está na nossa frente no sentido de em sendo um cliente. Sim. E aí, falando um pouco, então, de serviço, então, já falamos um pouco sobre a questão do atendimento, como que uma pessoa ela deveria se posicionar atendendo um cliente, e um pouco do mundo do bartender e da mixologia. Vamos lá, o que é um bartender, o que é um mixologista?
O bartender, inicialmente era uma atividade exclusivamente de homens, então era o termo barman, que é o homem do bar. Sim. Bar é barra, né? Então é o balcão onde ele atua. Que vem, inclusive, sem querer te cortar, a questão do barista, né? Que vem o bar, porque era a pessoa que estava atrás do balcão Exatamente. na Itália, um pouco de história. Então, Sim. sempre essa questão Exatamente, do esse balcão o ponto do atendimento, para né? Da com o divisória. cliente. Que a melhor parte, para mim, da padaria é sentar no balcão. Eu tenho vamos sentar na mesa. Não, se eu encontro um espaço no balcão, Já fica balcão. lá. É ali mesmo que eu encosto. E é legal porque você conversa, troca ideia, aprende, né? Muita coisa. Vê a coisa acontecendo. Quando né? o barista tem informação para passar, né? Também tem essa. Esse Vamos levar em consideração, esse detalhe. Mas a ideia do bartender, ele foi um termo criado para... É um termo unissex, para determinar atendente de bar. Então, não importa se é homem ou se é mulher, é o bartender, a bartender, né? Que é atendente de bar. Então, Sim. foi esse termo que se criou. Que aí, nesse caso, então, é a pessoa que atua atendendo, preparando coquetéis, organizando o bar, né? Passando informações. Então, esse é a parte interessante. Então, o bartender, ele executa um cardápio, uma carta de bebidas já montada, né? Que aí a casa define as receitas. Exatamente. Então, o chefe do bar, ele determina a carta. Porque eu não me lembro de cabeça agora, mas enfim, existe já o que é consagrado, né? O que já os drinks que eles já são as suas receitas que tem na IBA. Na IBA. IBA é a Associação Internacional de Bartenders, né? Então, é a International Bartender Association. Ela foi fundada em 24 de fevereiro de 1951 no Hotel Turquet, no Reino Unido. Então, eles fizeram isso com a necessidade de padronização de receitas no mundo todo. Porque teve um boom de crescimento de coquetéis. Eu tenho uma história fantástica, termina. Teve um crescimento de coquetéis. Então, no mundo todo, lugares diferentes faziam um coquetel com o mesmo nome, mas com direcionamentos completamente diferentes. Claro. Então, surgiu essa necessidade de padronização. Então, quando o coquetel falado que pertence à IBA, que é o chamado coquetel clássico, ele pertence a 3 períodos, né? Que é o Nova Era, Contemporâneos e o Inesquecível. Então, quando o bartender fala coquetel clássico, ele precisa determinar em que período foram os inesquecíveis, contemporâneos ou Nova Era. Porque você tem o mesmo coquetel em períodos, digamos, diferentes? Sim, com bases diferentes. Por exemplo, um coquetel que muita gente fala hoje, estou no moda, né? Só enquanto você está apresentando e depois você já entra, por favor, na questão do mixologista, eu vou começar a fazer o segundo café. Tá bom. Tá? Porque o nosso Tranquilo. tempo, então, tudo ao vivo, as coisas precisam acontecer. Manda bala aí. Por exemplo, se você pegar um coquetel margarita, ele é um coquetel... Que não é a pizza. Não, a pizza é marguerita. Eu acho fantástico essas coisas. E tem bartender que fala marguerita, né? Então, aí é um outro ponto de formação que a gente vê nos mínimos detalhes. Porque você pode muito bem chegar numa pizzaria, pedir uma margarita e uma marguerita. Exatamente. E a rigor você não pode vai pedir... vir de locais diferentes. Um vai vir da cozinha, o outro vai vir do bar. A não ser que você inverta, você receba um coquetel de tomate e queijo. E manjericão. Fantástico. Mas a ideia é essa daí. Então, se a gente for falar da margarita, ela é um coquetel, é um Daisy, família Daisy. Né? Então, como é que se fala? O que significa margarida? O Daisy, né? Margarida. E aí passou para o espanhol, margarita. Tá. Né? Então, o que ele vem? Uma base, o destilado, triple sec e o suco de limão. Tá. Então, esse destilado é um destilado de agave azul feito no México, que é a tequila. Então, a margarita, ela é um drink que tá lá na IBA. Tá na IBA, coquetel clássico contemporâneo. Então, ele é um clássico contemporâneo, ele não é o inesquecível. Não, o inesquecível. Eu vou citar um exemplo do inesquecível. Só para entender. Então, você tem, obviamente, um curso de bartender, ele é direcionado dentro do mundo da IBA. Sim, tem como base também, não só a IBA, né? Tem alguns lugares também que são referências no mundo todo. Por exemplo, de Ford's Guide também é referência no mundo todo. EBS, que é uma escola europeia, tá. né? Que eles têm escolas em mais de 25 países diferentes. Então, eles
Claro, o mundo, Tem do abas. serviço de coquetéis, vamos dizer assim, é um mundo muito amplo, porque para Muito qualquer lugar grande. que você vai no Muito mundo, grande. você tem um bar que você pode sentar e Sim. pedir um área drink. de alimentos e bebidas, exatamente. Alimentos, Né? Alimentos e bebidas no mundo todo. Você não deixa de comer, você não deixa de morar e você não deixa de vestir. Exatamente. Fatidicamente, você não consegue deixar de comer. O resto você aluga, reusa, agora comida... É necessário, né? E é um prazer. E Sim. beber um bom coquetel. Então aí a gente tem esse mundo do serviço de bebidas, né? Que é Sim. direcionado aí pela IBA. Você tem... Me traga depois o exemplo do coquetel inesquecível. Se você puder fazer um ganchinho sobre moquetel. Ah, eu depois faço. nós pularmos Claro. para a função do mixologista. Porque conheço pouco, mas eu normalmente eu brinco muito, se você tem uma função que tem um nome diferente, significa que é diferente. Tem alguns detalhes que mudam. Né? Então, Né? aí o que seriam os inesquecíveis? Por exemplo, só falar da margarita. Então, Tá. a margarita é a tequila triple sec suco de limão. Se a gente trocar a base da tequila, tira a tequila e você coloca vodka, aí ela é um outro coquetel chamado kamikaze. Então, tem muitos mitos assim na coquetelaria. Né? Por exemplo, se você tirar uma base por outra, ele muda o nome do coquetel. Né? Por exemplo, um exemplo de coquetel inesquecível é o Negroni. Né? O Negroni ele foi um coquetel criado por um bartender que ele se baseou num outro coquetel clássico inesquecível, também chamado americano. E o americano foi baseado num coquetel que chamava-se Torino Milano. Então, em Turim se fabricava o vermute e em Milão se fabricava o bitter. Né? Então, os italianos misturavam o bitter com o vermute e tomavam. E aí, durante o período da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados americanos foram para a Itália. E aí eles começaram a tomar o Torino Milano. E aí eles pediam para adicionar um pouquinho de água com gás, para dar uma leve diluída. Então, em referência aos soldados, o coquetel se chamou americano. E aí um dia, num hotel, né, em Veneza, o bartender recebeu um nobre da família italiana, Tá bom. né, ele era conde, e ele fez o americano. Só que esse conde gostou, mas ele pediu para adicionar o gin, que é um destilado de cereais, aromatizado com zimbro, que ele tem origem na Holanda e na Inglaterra. O da Holanda, ele tem uma incisão menos de zimbro, e ele é o Genever. Né? E o inglês é o gin, é o mais famoso, o dry gin, que é mais seco. E aí ele adicionou gin, vermute tinto e bitter. E aí todo mundo gostou da receita, tá? E em homenagem ao conde, ele batizou com o nome dele. Então o conde se chamava Camillo Negroni. Olha Então só. o coquetel se chama Negroni em referência. Agora, se você tirar... Assim, desculpa. Você sentado num bar e... Em havendo tempo, obviamente, né, às vezes um movimento, e você tomando, entendendo que você está tomando ali uma parte da história também, é uma experiência diferenciada. não tem comparação. Que não precisa... Inteligência artificial nenhuma vai conseguir. Sim, e novamente, não precisa ser o melhor, o mais sofisticado bar da cidade... Basta você ter conteúdo técnico para poder até para falar. você, uma coisa que hoje em dia se fala muito, você criar a experiência. A experiência, ela vem do conhecimento, né? A gente fala muito no digital, lá na agência, você precisa criar uma experiência. Sim, mas para você criar a experiência, não basta você ser bom somente no digital. Você precisa ter alguma coisa para entregar, né? E, enfim, entregar essa experiência é fundamental. Esse é o ponto. E aí, então... Você já falou no começo ali... Só para finalizar, no caso do Negroni, Aham. certo? Então tem o gin, vermute tinto e bitter. Tá. Então, se você substituir o gin e colocar um whisky, que tem a diferença... gente entra nessa conversa depois, que eu gosto. Que tem diferença de whisky para whisky, né? Então, se você entrar com whisky, você mudou a receita, você mudou o coquetel. Aí é o Boulevardier. Olha. Que interessante, né? E aí a parte legal... Você pode entregar 3 drinks com o destilado que você tenha lá. A experiência muda, porque fato, se você muda qualquer coisa na receita, né? Você tem uma mudança em paladar e tudo mais.
E aí, fazendo Esse só é um o gancho, topázio. esse é o topázio, tá? Na embalagem, eles não falam que essa varietal, o topázio, tá? Deveria ser um café da Zaro. A coloração é bem diferente. Sim, Sim. a coloração ela é diferente. Deveria ser um café um pouco mais frutado, frutas amarelas com chocolate. E deveria ser um café com um peso menor, né? Na hora que você vai... Deveria na teoria. Não, eu brinco muito, eu falo deveria, porque é uma questão muito de paladar. Sim. Na minha experiência, você toma um café de manhã e você toma um café à tarde, seu paladar ele tá diferente. Você já almoçou, você comeu alguma coisa, então você tem um pouco dessa diferença. O método conta muito, você sabe, então a prensa ela deveria entregar um café a rigor um pouco mais adstringente, porque o pó, tudo fica ali em contato mais tempo e até um pouco mais de cafeína por conta do tempo que, se você demora para beber, quanto mais tempo o seu café fica, né, Sim. em contato com a água, mais cafeína você extrai. Então, a cafeína tem sabor Sim. também. Então, vai mudando. E aí o fato, novamente, de você conhecer um pouquinho, de você pelo menos tentar, é você ir adaptando as coisas, né? Então, eu experimentei ontem esse café. Ele, em comparação ao primeiro, Sim. ele é um pouco menos ácido e ele é um pouco mais adstringente. Verdade. Mas você sentiu que o peso dele é bem menor? E ele é um café leve, né? Sim. Se fosse em uma avaliação, esse é um café muito mais comercializável. Sim. Né? Então, é mais fácil uma pessoa gostar deste café. É. Porque ele é melhor? Não, porque ele é um café paladar mais fácil de beber na função... aceitável pelo paladar do médio brasileiro, né? Sim, mas também... Normalmente quem gosta de café muito forte já não vai gostar tanto desse. Que aí vai preferir o primeiro, né? Mas é um café que assim, em peso e tudo mais, você consegue com mais tranquilidade beber sem açúcar Sim, sem dúvida. do que o primeiro. Que é a ideia do corretor de paladar, né? Quando a gente fala de açúcar. Então, se a pessoa coloca açúcar, é porque ela não está gostando do sabor. Né? E ele mascara muita coisa. Né? Então, você começa a entender, por exemplo, você experimenta uma coisa diferente, sem açúcar, muda completamente o paladar. E as pessoas não sabem disso. E uma coisa bastante interessante, falando do mundo do café, a gente vai entrar daqui a pouco também, é muito engraçado. Eu estava conversando com uma pessoa e ele fala assim, então você está divagando aí de frutas e não sei o quê. Quando você toma uma bebida, você precisa buscar algumas referências para você entender o que está acontecendo ali no seu paladar. Né? E você busca essas referências com o que você já comeu. Sim. E você tem um senso comum, né? Então, quando você fala de frutas amarelas, você fala de compota, que é geleia. Então, a ideia é você conseguir associar... Temos aqui 2 cafés bem diferentes um do outro, do que você consegue se lembrar quando você toma. Então, não é objetivamente uma divagação, né? Tem quem faça isso, mas vamos tirar isso da conversa. Do contexto. Mas o objetivo é que você... entenda qual café, qual característica de bebida você gosta mais. E aí, dentro do mundo dos coquetéis, né, e dos moquetéis, você vai entender que tipo de coquetel, moquetel, no curso que nós estávamos fazendo, você fez a caipirinha do brasileiro e a caipirinha do gringo. Muda, né? A ordem, a gente tem o ditado, a ordem dos tratores não altera o viaduto, pois ali altera. Completamente. Completamente. E a mesma dosagem, os mesmos ingredientes e o mesmo método de preparo. Faremos. No segundo momento que você vier aqui, a gente vai tentar organizar tranquilo. para quem está assistindo entender. Mas muda muito, né? E aí a função de quem tem uma boa formação de atendimento em sendo maître e garçom, você consegue ler o cliente, eu gosto de um prato, mas eu gosto de um drink X. Então, posso te dar aquela sugestão? Tem uma história engraçada de um ex-aluno meu. Ele foi fazer o curso comigo e ele ficava de braço cruzado, cara feia, não anotava nada. E aí eu notei ali nos 2 dias, né, 3 dias primeiros de aula, ele não se mexia, tá? Aí um dia eu falei pra ele, você não vai anotar nada, tá? Ele falou, não preciso.
Falei, tá bom. Ele falou, não, eu já sou bartender. Ele falou de boca cheia, assim, eu já sou bartender, eu só preciso do certificado. Com certeza. E você vê como as pessoas têm essa imagem, né? Ele falou, só preciso do certificado. Eu falei, mas... ele falou, ele já trabalhava num bar, né? Claro. E eu falei, mas você não tem medo de um cliente chegar para você um dia e fazer uma pergunta que você não saiba responder? Aí ele falou, não, porque aí eu peço para ele perguntar para a chefe do bar. Eu falei, então todas as oportunidades de vida que você tiver, vão ter que ter duas, porque você vai levar a chefe de bar no seu bolso. Exato. Então, vai levar ela para sempre. Não, e sempre vai ter alguém Exatamente. do seu lado, disponível 24 horas. Exatamente. E ele começou a se dar conta disso, então ele começou a entender, começou a anotar, começou a fazer pergunta. E aí ele começou a aplicar já aquilo, ele voltava no dia de aula, tudo empolgado, falou, professor, eu falei aqui para um cliente, aquilo que você me falou, pô, o cara ficou encantado. E aí foi passando no decorrer do curso. Teve um dia que ele foi sensacional, esse dia. Ele falou assim, mas chegando no final do curso, ele falou assim, ontem, dando risada assim, ontem fizeram uma pergunta para a chefe de bar, ela não sabia responder, aí ela pediu para mim, eu respondi. Eu falei, qual a sensação? Ele deu um sorrisão, claro. Assim, na hora, falou, missão cumprida, né? E assim, teve um dia que eu fiz um teste com ele, né? Eu perguntei de mojito, eu falei, que o mojito é um coquetel que sai bastante, né? Sim. E eu falei, lá no seu bar, sai muito mojito? Ele falou, não sai muito. Aí eu falei, é amargo, né? Ele falou, é amargo. Eu falei, não é amargo, você está fazendo errado. Não deveria. Exatamente. Não deveria. Eu falei, se está amargo é porque está fazendo errado. Aí ele me olhou com aquela cara, eu falei, olha, na aula de que a gente for fazer o mojito, prática. Eu vou colocar você para fazer o mojito na prática, você vai fazer, a gente vai explicar para os alunos. E ele fez. Eu acho que 1 ano depois que ele tinha feito, que eu mantenho um grupo de ex-alunos, né? Em algum desses grupos aí eu tô. Ex-alunos eu tenho também. vários grupos de ex-alunos. Você precisa criar uma comunidade, jogar todos os grupos lá. Eu não sei fazer essas coisas. Então já... para quem não sabe, tá? O Yuri ele vai virar cliente da agência porque eu vou agenciar esse perfil dele, porque temos projetos, né? Temos. Enfim. E o engraçado, assim, ele mandou mensagem nesse grupo 1 ano depois do curso. E foi exatamente num jogo, teve uma Copa América no Brasil, e o Brasil foi para a final com o Peru e teve o jogo, o Brasil foi campeão. E no dia seguinte ele mandou essa mensagem no grupo. Ele me agradeceu por eu ter ensinado ele a fazer o mojito como não era feito lá. Ele aprendeu corretamente, tá? E ele falou, professor, essa aqui é para você, me agradecendo, tá? E ele mandou a foto de uma conta, de uma mesa, ontem. Só nessa mesa ele tinha feito 14 mojitos. Meu Deus em uma mesa, do céu. Na mesa. Aí no final, assim, ele ainda falou, professor, você sabe por que eu não fiz mais? Eu falei, não sei. Ele falou, porque o meu bar não tinha TV. Ia começar o jogo do Brasil na hora. Nossa. As pessoas me agradeceram, saíram do meu bar correndo para ir pro bar do lado, porque lá tinha TV. Aí eu dei risada na hora, eu falei, então pois isso aí... pegue o cartão de crédito, parcele uma TV. Mas aí eu falei para ele, no caso, tem um outro curso sobre gestão de bares e restaurantes, se você quiser, marketing, vendas online, tá? Aí você ia falar de estratégias de marketing, tá? Sim. Mas, e aí, fechando, bom, enfim, na segunda parte da entrevista eu falo da minha história sobre a caipirinha. Mas, enfim, é uma história fantástica. Fechando um pouco, então, e aí veio o mixologista. Qual é a diferença de um para o outro? A ideia do bartender é ele preparar coquetéis já existentes. O mixologista, ele cria. Ele busca novas criações. E, além disso, o mixologista também se baseia principalmente na criação de ingredientes para serem utilizados. A função principal do mixologista é fazer o autoral. Sim. Ou criar insumos, ingredientes. Também. Criar ingredientes, não porque o ingrediente ele já está pronto, mas criar insumos para o bartender utilizar. Exatamente. Qual que é a ideia? Por exemplo, o mixologista, ele pode fazer o próprio vermute, ele pode fazer o próprio bitter. Ele pode fazer o próprio licor. Aprendi a fazer o meu licor de café no curso. Sirup, estou fazendo experiências, inclusive. Né? Então ele faz o próprio sirup, faz o próprio vermute, o próprio bitter. Ele faz o próprio licor. Né? Então ele cria novas ideias. Por exemplo, na ideia de ingredientes, o gelo não entra como ingrediente. Mas
Se você fizer um gelo saborizado, ele vai diluindo, vai passando o sabor para o coquetel sem você contar como ingrediente. Então, as pessoas vão notando que o coquetel vai mudando o sabor conforme o gelo. Eu vou falar, eu vou falar como consumidor, você não se sente lesado em ter aquela pedra de gelo gigante, entre aspas, né? Até porque trata-se de uma receita, mas se você não perde, porque se você tem um gelo saborizado, a rigor, aquele ingrediente, ele passa a fazer... Mas mesmo que o gelo não seja naporizado, ou mesmo que o gelo não seja saborizado, a ideia é que a temperatura da sua bebida fique a mesma. Né? Então tem a diferença do gelo picado para o gelo cubo. O gelo cubo mantém, o gelo picado gela instantaneamente, mas ele pode deixar aguado dependendo do período. Então tem uma série de fatores. Só que a gente usa uma coisa chamada dosagem. Né? A dose é a mesma, independente do copo. Que é uma coisa que eu acho muito interessante. Todas as vezes que eu vou fazer café para alguém, eu brinco, a pessoa vai falar, poxa, mas você tá medindo? Eu falo, gente, é uma receita. Você fazer de olho, à medida que você tem um certo domínio, obviamente que nessa prensa ela é minha. Eu sei mais ou menos aonde, o pó, mas quando eu quero algo que seja uniforme, eu quero ter a mesma experiência, você precisa ter medida. Não significa que você é mesquinho, só significa que você quer entregar a mesma coisa. E aí, até um dia eu estava na casa da minha irmã, falei, olha, quer experimentar? Pega o mesmo café e vai... É rápido, você sempre terá a mesma experiência, né? E você precisa também dosar, até porque o café tá caro, qualquer insumo hoje em dia que você vai comprar, inflação, aquele monte de coisa, tá caro. Então, se você consegue aproveitar melhor, é ótimo para a economia doméstica e também para a economia do seu negócio. É fundamental. A perda, ela já está ali você bem sabe, na precificação. Só que se você perde menos... Mas a ideia também principal é a personalidade do empreendimento. Isso é importantíssimo. Né? Então, quando o empreendedor ele entende que ele precisa demonstrar uma personalidade padronizado. Então, por exemplo, você percebe na hora quando a padaria mudou o padeiro. Ah, com certeza. Né? Então, as pessoas vêm atrás do pão, o pão fica variando. Por quê? Porque eles não têm padronização. E uma coisa que você, com certeza, fala nos seus cursos de gestão é a ficha, não é ficha técnica? Ficha técnica, exatamente. A ficha técnica, que é a receita que é a ficha que padroniza a receita. Exatamente. Ela vai dar o norte. Que é uma coisa que eu acho interessante, que eu não conheço muito, trabalhei pouco no ramo da alimentação, mas eu lembro que numa ficha técnica que eu peguei, tinha lá as marcas de amido de milho, especificamente. Tal marca você usa tanto, tal marca exatamente. Você usa... Que é uma compensação de acordo com qualidade do produto. Qualidade. Então, vamos lá. Fechando um pouco essa parte do mixologista. Então, este deveria ser um profissional que ele fica de retaguarda. Bastidores. Ele trabalha no bastidor, na preparação de ingredientes exclusivos. Então, esse é um fator primordial. Então, ele utiliza conhecimento técnico dele para preparar um ingrediente único. Por exemplo, o sirope de café. Você gostou? Então, e a parte legal, muitas vezes aqui até, quando você tem o conhecimento do assunto, e é a parte importante de você sentar numa sala de aula, já estou fazendo algumas variações. Por exemplo, um café mais frutado, um café mais chocolate, um café mais para cá, mais para lá. Você muda completamente. Muito. E até o método de preparo no ingrediente que você vai preparar. Exatamente. E aí você pensa na aplicação, eu conheço pouco, mas numa caipirinha de café, mas para essa caipirinha eu não lembro especificamente o nome, se você vai colocar muito frutado, você tem uma acidez muito alta. Se você coloca já alguma coisa em torno de Pensando na... Você consegue fazer uma correção e aí personalização. Só a ideia para quem estiver assistindo, entender que caipirinha, ela só existe uma, que é a cachaça, limão e açúcar. Essa é a caipirinha. Claro. A caipirosca, ela foi reconhecida há uns anos atrás, que é a vodka, limão e açúcar. Então, quando você tem essa base, quando a gente fala de caipirinha, a gente está falando disso. Só que o que acontece? Tem alguns coquetéis, por exemplo... banana daiquiri. O daiquiri, ele é um coquetel de rum, sirope simples e suco de limão, né? Então, ele é o daiquiri. Só que tem um coquetel chamado banana daiquiri. Então, ele pode ser feito ou com banana ou com o sirope de banana, mas ele tem a base limão e rum.
Mas aí você fala de um drink que também está Variação. reconhecido na IBA? Reconhecido na IBA. Né? Entendi. E aí a gente começa a entender. Então tem, por exemplo, margarita, tequila, tipo sexo suco de limão. A strawberry margarita, então você adiciona o morango. Então, eles têm esses reconhecimentos com uma fruta a mais. Aqui as pessoas falam, caipirinha de morango, coloca só o morango, e isso não existe. E a rigor não, você deveria ter a caipirinha com a adição Exato. do No morango. meu ponto, assim, no meu ponto de vista Claro, profissional, claro. É uma teria conversa essa muito adição. tranquila. Exatamente. No ponto de vista profissional, a gente analisa assim. Então, os Frutas coquetéis, vermelhas, de maracujá. exatamente. nananã. Os coquetéis que são preparados com o macerador, né, que as pessoas chamam de caipirinha, na verdade eles têm um termo técnico chamado sticks ou muddles, né, que são os coquetéis com frutas maceradas. Se você fizer, isso no meu entendimento, Claro. se você fizer cachaça, limão, açúcar e adicionar uma outra fruta, no meu ponto de vista isso pode ser considerado uma caipirinha da fruta. Porque você não mudou os ingredientes, você só adicionou, como o strawberry margarita. Mas a rigor, se você trabalha esse drink, né, como um autoral, digamos, e ele vai ganhando uma proporção, você pode dar um nome para o seu sim, sem drink. dúvida. Usa a criatividade para isso também. Entrando na finalização aqui dessa parte da conversa, eu acho que entregamos a meta, né? Falamos de muita coisa, então, barista, não deu para entrar um pouco no sommelier, mas vamos na próxima parte. Então, como este é o primeiro episódio, para que todo mundo entenda, essa parte da entrevista ela vai ao ar, tá? A gente tem aqui um pouquinho mais de 1 hora de entrevista, então a ideia é entregar uma primeira entrevista, talvez no início da semana, uma conversa um pouco mais sobre negócio, informação, aquela coisa um pouquinho mais tranquila para você começar a semana bem informado e na sexta-feira entregar o happy hour, que é o que vai mudar um pouco aqui o cenário, e aí a gente entra na fase da conversa mais tranquila. Então, qualquer profissional que vem, qualquer pessoa que vem, o objetivo sempre é, nesse primeiro momento de conversa, ter uma conversa mais sóbria, no sentido de que a pessoa entregue as informações, né, mais sérias, com uma tranquilidade, e aí no segundo momento a gente mais tranquilo, regado a alguma coisa mais interessante, e a gente passa para a parte da conversa, né, harmonizada com vinho. Exatamente. Então, nesse primeiro momento, eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui, os nossos clientes da agência também, que nos deram apoio, o Yuri, e aí a gente encerra aqui e passa para a próxima parte da entrevista. Se o Yuri quiser fazer uma consideração aqui nesse finalzinho de primeira parte de entrevista. Muito obrigado por você ter me convidado, estou muito feliz de ter participado, muito honrado. Anata wa nihongo ga wakarimasu. Ima watashi wa nihongo ga wasureta. Ganbatte kudasai. Sempre. Domo arigatou, wasurei ikimasu. Sempre sorte, ele está dizendo aqui que o Boa projeto sorte. funcione. Muito obrigado. Exato. E não vou esquecer, jamais pela participação. E vem a segunda parte, que é a rigor a parte do happy hour. Então, meta entregue, até daqui 2 minutinhos. Valeu, Marcelo, obrigado. Obrigado.